Você já deve estar cansado ou cansada de ler e esquecer. Você olha lá para sua estante, tem vários livros que você já leu, mas quando te perguntam, sobre o que fala esse livro? Você não lembra. Ou às vezes você pensa, nossa, eu já li um livro que fala sobre esse assunto, mas aí você tenta lembrar e não consegue. Para isso, eu vou te mostrar aqui agora algumas dicas de como você pode ler e lembrar do que leu. Então fica aí até o final para você não perder essas dicas. Só vou te lembrar que meu nome é Gustavo, eu faço parte da equipe de marketing aqui da Plenitude e vou apresentar para vocês hoje mais um vídeo da nossa série Dicas de Leitura. A gente já está indo para o 5º vídeo. Então se você não assistiu as anteriores, eu vou deixar a playlist salva aqui para você acessar e acompanhar todas as outras dicas que já passaram por aqui. Para a gente entender o porquê que muitas vezes a gente lê e esquece do que leu, é porque provavelmente a leitura está sendo passiva. Ou seja, você está só recebendo o conteúdo. Você está lendo, mas sem nenhum tipo de interação. E isso faz com que a gente tenha dificuldade em guardar as informações e também faz com que a gente se distraia com muito mais facilidade durante a leitura. Então o caminho para você lembrar do que você leu é você sair de uma leitura passiva e ir para uma leitura ativa. Ou seja, interagir com a sua leitura. E como que você pode fazer isso? Vai anotando aí as dicas. Inclusive, essa é uma das dicas. Anotações. Então, enquanto você lê, você pode utilizar um grifa-texto para ir grifando tudo o que for importante. Inclusive, uma das dicas que já passou por aqui no vídeo de leitura dinâmica é você acompanhar a leitura, seja com uma caneta, com lápis, com grifa-texto, porque isso vai ajudar você a ler mais rápido. Então, já que você vai estar ali com grifa-texto para acompanhar a sua leitura, você já utiliza para ir grifando. E além de grifar, você vai de fato fazer anotações. E você pode anotar direto no livro, ou se você preferir, você pode ter um bloquinho de anotações separado e ir fazendo suas anotações conforme você vai lendo. Você pode fazer anotações em texto, tópicos, você pode fazer desenhos, você pode utilizar post-its. E o que você vai anotar? Tudo que for te causando interesse, gerando ideias, novos pensamentos, você pode anotar. E é muito importante que você anote com as suas palavras. Você não vai pegar ali e simplesmente copiar o conteúdo que você está lendo. Você vai ler, grifar, assimilar aquele conteúdo e escreve com suas próprias palavras. Até porque depois, quando você for reler suas anotações, vai ficar muito mais fácil de você lembrar o conteúdo se for escrito da sua maneira. Inclusive, a próxima dica, seguindo essa linha das anotações, é você ter cores diferentes para anotações diferentes. Por exemplo, você está lendo e tem uma informação ali que você considera muito relevante, extremamente útil. Aí você vai lá e grifa com vermelho, por exemplo. Aí mais para frente você vê ali uma citação ou uma referência e você grifa com azul. Enfim, você escolhe a cor que você quiser, mas o importante é que você utilize as cores diferentes para depois, quando você for reler, só de bater o olho na cor você já vai saber o que é aquele tipo de informação. E mais uma dica muito interessante que já se encaixa com as anteriores é você tentar lembrar o conteúdo que você acabou de ler. Você pode fazer isso ao final de cada capítulo, você pode fazer isso ao final de cada página, ao final de cada parágrafo. Você que vai definindo isso conforme você vai lendo. Então, além de exercitar a sua memória, você vai ter que treinar também sua atenção durante a leitura, porque você vai ter que lembrar do conteúdo depois. E se você grifou e fez suas anotações, fica mais fácil ainda você lembrar, porque você não vai precisar reler tudo de novo. Você vai batendo o olho ali nas suas anotações e você já vai assimilando o conteúdo que você acabou de ler. E você pode relembrar esse conteúdo fazendo uma leitura, você pode falar em voz alta, ou então, melhor ainda, já indo para a próxima dica, é você falar sobre esse conteúdo que você aprendeu com outra pessoa. Você pode conversar, fazer uma discussão ou ensinar a pessoa. Porque quando a gente ensina, a gente também aprende muito mais. Porque para a gente ensinar, a gente tem que aprender antes. Então, se você puder fazer isso, vai ser melhor ainda para a sua memória e fixação daquele conteúdo. O importante é que você tente lembrar do conteúdo e expresse esse conteúdo de alguma forma. E a próxima dica é você visitar esse conteúdo com uma certa frequência. Quanto mais vezes você visitar aquele conteúdo, melhor vai ser para sua memória. E se você visitar ele em diferentes formatos, vai ajudar ainda mais. Por exemplo, você lê um livro e depois você pode assistir um documentário, você pode assistir um vídeo sobre aquele conteúdo, uma aula, um filme. E se você chegou até aqui, calma que ainda não acabou, tem mais dicas bônus aqui para você. E se você estiver curtindo esse conteúdo, já curte aqui embaixo, se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade e deixa um comentário aqui pra gente. E uma dica bônus, que pode parecer óbvia, mas é bom reforçar, é ler conteúdos que te interessem ou que você precise. Às vezes a gente recebe recomendações de livros, mas pode ser que você não tenha interesse por aquele livro naquele momento. Então, se você forçar essa leitura, dificilmente você vai guardar aquele conteúdo. E outra dica bônus aqui é que se você tá lendo o livro, você passou ali um capítulo, 2 e o livro não tá te cativando, não tem problema nenhum você parar a leitura e começar outra. Porque às vezes só da leitura não tá te agradando, já vai dificultar ainda mais o processo de você guardar a informação. E você parar de ler um livro não significa que você desistiu do tema. Às vezes é que a maneira em que aquele livro foi escrito não te agradou. Então, se você experimentar ler um outro livro, às vezes sobre o mesmo tema, pode ser que você tenha mais facilidade de entender.
E junto com isso, mais uma dica é que para você evitar de ficar começando a ler um livro e parar, é você verificar o livro antes de começar a ler. Você pode ler a sinopse do livro, ler ali o sumário, ver os capítulos do livro, ver os temas que vão ser abordados ali. Você pode pesquisar sobre o autor, ver quem ele é, se ele é uma referência naquele assunto que você está querendo estudar. Pode identificar se aquele livro é um livro mais técnico, se é um livro iniciante, se é um livro avançado. Enfim, se você verificar isso antes, tem muito menos chances de você começar a ler o livro e parar no meio. Por exemplo, você quer começar a aprender mais sobre investimentos. E aí você compra o livro O Investidor Inteligente, que é um livro bem denso e bem técnico sobre o assunto. Se você ler esse livro inteiro, com certeza você vai aprender muito sobre investimentos. Mas às vezes se você não sabe nem o básico, ou se você, por exemplo, ainda tem dívidas para quitar, não fez uma reserva de emergência, muito provavelmente você vai ter dificuldade na leitura e vai ter dificuldade na aplicação daquela leitura. Então pode ser que naquele momento não seja o livro para você. E aí você vai e pega um outro livro, o Deixe de Ser Pobre, por exemplo, que tem uma leitura simples e vai te explicar como você pode sair das dívidas, como mudar a sua mentalidade em relação a dinheiro, vai te orientar sobre como criar uma reserva de emergência, te dar ideias sobre como fazer uma renda extra e vai te passar a base ali para você começar a entender sobre investimentos e começar a investir. Aí você vai ter muito mais facilidade para entender o assunto. Entendeu que você não desistiu do assunto, você só mudou a estratégia. Você entendeu o momento que você está vivendo e fez uma escolha mais inteligente sobre o conteúdo que você vai ler. E assim você evita de começar a ler um livro e ter que parar no meio. E para finalizar, a dica que pode parecer a mais óbvia é você viver o conteúdo que você leu, é aplicar o conteúdo. Tem muito a ver com o que a gente falou lá no começo, de você ensinar alguém, de você conversar sobre o assunto, de você discutir e colocar em prática tudo o que você está lendo. Porque se você fez o exercício de anotar, relembrar o conteúdo, conversar sobre ele, ensinar alguém, e aí você vai lá e aplica ele, coloca em prática, não tem como você esquecer, porque aquele conteúdo já vai ter fixado na sua mente. Seu cérebro já entendeu que ele é muito importante para você. E essas foram as dicas de hoje, espero que você tenha anotado tudo. Mais uma vez, se fez sentido para você, se tem te ajudado, comenta aqui embaixo pra gente saber. Não se esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade e segue a Plenitude em todas as redes sociais. Dá uma olhada aqui na descrição porque todas as informações importantes vão estar aqui embaixo. E até o próximo vídeo.